Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui um pouco diferente. Não é o Diogo e nem o Hugo, né? Os cabelos não cresceram. Mas hoje a gente está aqui para mais um podcast que temos certeza que vai ser muito abençoado. Eu sou a Bruna, aqui do meu lado tá a Ana. Nós somos o time de marketing aqui da Plenitude e hoje a gente teve a honra, né, de ser as hosters. Estamos muito chiques. Estamos muito chique nesse podcast. E mais chique ainda, né, mais abençoada ainda é a pessoa que está na nossa frente. Vou falar um pouquinho dela. Ela é pastora, empreendedora, palestrante, mãe da Isabela e mãe da Rebeca. E ela é autora do livro Até que ponto vai o amor? A gente tá aqui na nossa frente, a Alessia Dion. Seja muito bem-vinda ao Plenicast. Ai, obrigada, queridas. Obrigada pelo convite, obrigada pelo amor, pelo carinho que vocês estão me recebendo. Ah, a gente que agradece, né? Com certeza, é uma honra pra gente ter uma pastora, mulher referência maravilhosa, como você. Obrigada. Na nossa frente. E já engatando, né, aí para o assunto do livro, até que ponto vai o amor, a gente queria saber um pouquinho mais, né, do que fala o livro, para quem está nos escutando, o que levou a pastora a escrever essa obra? Bom, o que me levou a escrever essa obra foi uma situação muito adversa que eu vivi na minha vida por 6 anos. Em 2011, meu marido sofreu um acidente de carro muito grave, assim, um acidente mesmo para a morte, no qual nos pegou completamente de surpresa, né? A gente acha que essas coisas só acontecem na casa do vizinho, né? É só na casa do outro que acontece, na sua nunca vai acontecer. E aí foram 6 anos de luta, né? No qual eu falo que nós entramos numa guerra. E essa guerra teve começo, meio e fim. E todo esse processo, toda essa jornada, eu conto nesse livro. Então, eu conto do dia que ele sofreu o acidente até o dia do enterro dele. Então, eu vou contando toda a história, né? Nos detalhes. E eu vou contando essa história e vou ministrando todas as coisas que o Senhor fez e me ajudou nesse caminho. Então, ficou uma história muito linda, porque eu falo de superação através da fé, né? Todos nós somos capazes de passar pelo processo, dando graça, dando glória e entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. E é sobre isso que eu ministro no livro, que foi assim que aconteceu comigo e com a minha família, né? Então, é basicamente essa a história. Eu escrevi esse livro num caderno, logo que ele faleceu. Eu ganhei um caderninho da minha filha, que ela fez na escola. E eu falei, nossa, eu preciso dar um destino para esse caderno. Aí eu falei, e Deus já me falava desde o início, para eu ir documentando todas as coisas. Deus falava no meu coração. Falei, chegou a hora de eu começar a escrever esse livro. E aí eu sentava para assistir alguma programação, alguma coisa assim, e fui escrevendo. Já fui dividindo em capítulos. Nem mudei o nome de nenhum capítulo depois. E aí eu fui escrevendo, fazendo todas as divisões. Eu tinha todos os detalhes muito claros ainda na minha mente. E aí eu fui dividindo, fui fazendo os capítulos como uma autora mesmo. Eu não era escritora. Eu falo que agora Deus me fez uma escritora. Porque quando eu leio, não parece que fui eu que escrevi. Parece que foi um escritor, um outro autor que escreveu a minha vida aqui. Deus me capacitou nesse processo. Deus é lindo demais, né? Então, ele faz de uma situação tão difícil uma bênção tão grande. E aí eu escrevi todos os capítulos, parei no 10º capítulo. Eu escrevi numa tacada só, e aí eu parei no 10º capítulo, parei de escrever e engavetei ele. E ele ficou lá por uns 5 anos na minha gaveta. E no começo desse ano, Deus falou comigo, eu quero que você publique esse livro. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu faço isso? Como que é publicar um livro? E aí eu falei com uma pastora, muito amiga minha, ela falou, filha, fala com fulano, ele vai te ajudar. E aí eu falei,
Ele falou, não, pastora, conheço sua história. Nós vamos publicar o seu livro. E aí eu comecei todo esse processo, escrevi depois até o 14º capítulo, e aí ele está pronto hoje para a honra e glória do Senhor. Porque o objetivo é que vidas sejam alcançadas, vidas possam ser acometidas de esperança através dele. Que há esperança aquele que crê, né? Há o mover de Deus, a entrega ao Senhor para que Ele faça a grande obra que Ele tem planejada para a vida de cada um. Então, o objetivo desse livro é justamente esse. É que vidas sejam alcançadas e que elas saibam que existe um Deus que pode todas as coisas, que prepara todas as coisas, porque nada acontece sem a permissão dele, né? Em tudo, se não foi ele que fez, né? Foi ele que permitiu. Então, que seja para crescimento exponencial da vida dessa pessoa. Porque esse crescimento aconteceu na minha vida. Eu fui tão transformada nesse processo. Eu sou outra pessoa. Eu era uma Alessa antes e agora eu sou uma Alessa completamente transformada depois, disposta a cumprir tudo que o Senhor tem para minha vida e me coloco como vaso mesmo nas mãos do Senhor para que Ele me use, para que vidas sejam transformadas, né? Se a gente não está aqui para isso, não é mesmo? A gente está aqui para quê? Né? Se a gente for ver bem o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida? Você levanta cedo, toma o seu café, sai para trabalhar, almoça, volta, janta, dorme e assim vai. Tem que ter um propósito, né? E o muito bom é quando a gente entende o propósito. Quando a gente vê que nós somos dele, vivemos por ele e para ele. Quando a gente entende assim, o fardo fica muito mais leve e a gente consegue seguir rumo à nossa vitória, né? Até que a eternidade chegue. É bem sobre isso. Então, esse livro é para isso. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E até uma pergunta assim, do antes, né? Então, antes... Desde o processo do conhecer Jesus, aceitar Jesus, até fiquei curiosa em relação a isso, né? Como é que foi? Então, eu tenho uma... Não, vou começar pela minha mãe. Minha mãe tem uma amiga que chama Leninha, né? O apelido dela é Leninha, é Maria Helena, mas nós chamamos ela de Leninha. E essa amiga da minha mãe sempre teve uma busca incessante por Deus. Então, uma mulher que esteve em muitas religiões, em muitas. E onde ela ia, ela levava a minha mãe, que elas eram muito amigas. E eu... sempre fui uma criança, desde quando eu me conheço por gente, que também buscava Deus. Sempre, assim. Minha mãe era católica e no meu bairro tinha aquelas novenas, sabe? Minha mãe era católica, mas não praticava. Onde as velhinhas iam com a novena, eu ia atrás. Que bonitinho. Eu ia em todas as novenas, eu queria orar o Pai Nosso, eu estava ali, queria ler a Bíblia, queria ler as passagens. Eu sempre tive essa sede. Então, acho que eu realmente fui escolhida ali no ventre da minha mãe, porque Deus já me chamava, assim, eu já sentia essa necessidade. E aí, até um dia que a Leninha conheceu Jesus. E aí ela parou, né? Graças a Deus. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E aí ela conheceu Jesus, mergulhou. E aí minha mãe foi junto. E aí, é claro, eu fui junto. E eu me lembro, assim, que me tocou profundamente. Falei, eu encontrei o que eu procurava. Assim, o vazio do meu coração foi preenchido naquela situação, né, onde a Leninha nos levou e eu fui altamente impactada pelo amor de Deus, entrei no primeiro amor e eu tinha 21 anos quando isso aconteceu. Eu ia te perguntar quantos anos, né? Eu tinha 21 anos. E aí, nesse inteirinho, eu fazia faculdade e naqueles dias, né, que eu estava me convertendo, eu conheci o meu marido, que... Ele não estudava na mesma faculdade, mas sempre estava ciscando por lá. Nessa época de juventude, né? E aí eu lembro que eu ouvi
na área de alimentação, lá na praça de alimentação, eu o vi de longe, assim, não conhecia. Eu o vi de longe, ele estava de terno, que ele trabalhava de terno. Hoje não usa terno, mas naquela época usava. Eu o vi de terno lindo, ele tinha 1,96 m de altura. E eu ouvi de longe, eu falei, nossa! Que homem varão! Lindo, que varão! Que homem lindo, né? Eu olhei de longe, mas não o conheci aquele dia. Mas eu reparei nele, tipo, era muita distância, assim, uns 5 metros de distância. E eu vi, e eu fiquei impactada, assim, com o tipo dele, né? E aí passaram-se uns dias. Aí chego um dia mais cedo na faculdade para estudar para uma prova. Entra um amigo nosso em comum. E ele estava junto. Aí eu lembrei, eu falei, aquele moço daquele dia. E aí a gente se conheceu, tudo. Imediatamente ele já me chamou para sair. Aí, a primeira vez que ele me chamou para sair, eu falei, você quer sair? Eu vou na igreja, você quer ir comigo? O primeiro encontro foi na igreja. Não foi na igreja, a gente saiu antes, mas quando ele me pediu em namoro, você quer sair de novo? Igreja, eu tenho tal culto, em tal horário, em tal lugar, você vem aqui, a gente vai? Não, eu vou. Ele já era de um berço cristão, ele nasceu na congregação cristã. Para ele, aquilo era um absurdo, né? Cantar, bater palma, porque eu já fui para uma igreja mais avivada. Ele era de uma igreja tradicional, mas ele estava distante. Tinha dado aquela desviadinha, mas tinha aquilo como verdade no coração dele, né? E aí ele começou a ir comigo para a igreja, ele reencontrou um amigo que tinha convertido, que nos levou para a igreja no qual nós caminhamos e nos tornamos pastores. Que legal! Que desde o comecinho, então. Desde o comecinho, desde o nosso namoro. Que legal! Ele voltou para os braços do pai, entendeu todo o processo, que não era a igreja, né, que salvava, e sim a relação íntima com o Senhor. E aí nós desenvolvemos todo esse processo até nós casarmos. Quando minha filha tinha 1 aninho, nós fomos consagrados pastores. Aí foi todo um processo. Que incrível! Nossa. E quanto tempo de namoro até o casamento? Foram 4 anos de namoro, foi bastante, a gente namorou bastante. A gente era bem apaixonado, a gente queria casar antes, mas, né, a gente fica esperando as condições e tal. E no fim nós casamos depois de 4 anos de namoro. E nos casamos, não tínhamos intenção ainda de ter filhos nos primeiros anos ali. Só que quando nós tínhamos 3 anos de casado, nós descobrimos que ele tinha oligospermia, que é uma quantidade muito baixa de esperma para gerar uma gravidez natural, de forma natural. E aí nós começamos um processo de crer, e foi um trabalhar que é tema para um outro podcast. E nós começamos um outro processo de crer, de esperar no Senhor, do manifestar da glória de Deus. E aí, com dia e horário marcado, depois de 4 anos, eu engravidei da minha primeira filha. Foi um milagre. O Espírito Santo nos entregou ela no dia marcado. Por que dia e horário marcado? Porque é uma história longa, mas foi um jejum de 21 dias que Deus entregou numa relação depois de 21 dias. Uau. No 21º dia. Só que não era o primeiro jejum de 21 dias que Deus estava respondendo no 21º dia. Era o 4º jejum. Que Deus trabalhou comigo nos 2 primeiros. Deus me respondeu 2 jejuns no 21º dia. Aí eu o desafiei de algo que ele queria muito, que era voltar num trabalho dele. Eu desafiei nós fazermos esse jejum de 21 dias e que Deus responderia no 21º dia. E Deus respondeu. Deus, o objetivo ali, pelo que eu entendi do Senhor, era trabalhar a fé dele. E aí a gente precisa fazer um jejum desse para ter a nossa filha. Para ter os nossos filhos, né? O nosso filho. Aí eu falei, vamos fazer. Aí um dia, aleatoriamente, ele falou, Ale, vamos começar segunda-feira o jejum pelo nosso filho? Vamos. E aí, no 21º dia, era o melhor dia frente a... Fértil, né? Mas não foi nada pensado, nada calculado, mas era o melhor dia para relacionar, para engravidar.
E aí nós relacionamos, e essa questão do Espírito Santo veio trazer através do vento, mas aí é muito complexo, é muita coisa para contar. E aí nessa noite eu engravidei, no que era o 21º dia do nosso jejum. Nossa, incrível. Foi incrível, foi um grande milagre. Eu já tinha esse prognóstico de que só através de fertilização. Teve um processo de fertilização no meio que não deu certo. Então, é uma história bem, bem ampla. Mas Deus nos deu. Até uma dúvida, né, sobre fertilização, porque a gente vê que outras mulheres cristãs, elas acabam optando pela fertilização. E aí é uma dúvida, né, que acaba pairando aí, que se a fertilização é um caminho? É um caminho aprovado por Deus, talvez, se né? seria algo, você tá forçando um sim de Deus, né? E aí fica essa dúvida ali que as pessoas... Eu acredito que Deus tem multiformas de trabalhar. Então, Deus pode fazer um milagre e Ele pode usar a ciência para derramar esse milagre. Eu tenho um exemplo assim muito claro, muito próximo de mim. Eu sei que é um conflito muito grande. Era um conflito para mim essa possibilidade, porque assim, você entra com os óvulos, o marido entra com o espermatozoide, aí são gerados alguns embriões, e aí você vai pôr todos? Você vai congelar o que sobrou? E depois, o que você faz com o que sobrou? Porque já são vidas. Sim. Então, é um conflito muito grande, muito grande. Então, o meu maior conflito em relação a isso era justamente o que eu vou fazer depois com os outros embriões, porque eu não vou colocar 5 embriões em mim. Eu não quero ter 5 filhos de uma vez, sabe? Então, é realmente conflitante. Aí você não sabe o que você faz. Mas, quando a gente ora e entrega nas mãos do Senhor, Ele faz resplandecer a glória dele de alguma forma. Então, o propósito dele na minha vida era que eu vivesse esse milagre palpável, com dia e horário marcado. Eu tenho uma amiga que a gente passava o mesmo processo de infertilidade, mesma coisa, o marido também que tinha problema, a gente passava pelo mesmo processo e o dela, ela engravidou 3 meses depois de mim, foi através de fertilização. Deus usa medicina, né? Usa muita medicina e foi na primeira tentativa, porque o que a gente entende? Que Deus queria um sim dela. Porque muitas vezes a gente quer, mas não quer abrir mão de muitas coisas. Poxa, eu vou ser mãe, vou ter que abrir mão de acordar tarde, vou ter que abrir mão da minha vida, do meu marido só pra mim, disso, daquilo. Você realmente quer ser mãe? Então me dá um sim. Na primeira tentativa ela colocou 2 embriões, porque só tinham 2. Olha como Deus, no controle absoluto de tudo, colocou 2 embriões, um sobreviveu e ela tem o filho mais velho. E quando ele estava com 1 aninho, ela engravidou do segundo filho. De forma natural. De forma natural. Uau. A madre abriu. A mesma coisa aconteceu comigo. Quando ela engravidou do segundo, eu falei, Deus, eu quero muito o segundo filho, mas eu não quero orar, jejuar, clamar, buscar, chorar, não quero. Se o Senhor tiver para me dar de presente, eu recebo. Se não tiver, amém, porque eu não vou mais orar por isso. Foi a minha oração. Deu 1 mês. 1 mês. Estava lá, né, naquela situação que vocês já imaginam. Eduardo, eu sabia que eu estava ovulando, mas não foi por isso que rolou o clima ali, né? Não foi por isso que a gente foi relacionar. Aqui rolou o clima. Falei, Edu, eu tô ovulando. Ele, agora não é hora de falar sobre isso. Quietinha. Aí foi. E ele completou a situação ali. Eu falei, Eduardo, você é louco, eu engravidei. Na hora você teve a impressão? Porque eu sabia que eu estava ovulando. E eu sabia que Deus já tinha feito a obra. Que Deus já tinha curado. Falei, você é louco, eu engravidei. Deu 13 dias, eu ia no cabeleireiro fazer meu cabelo. Aí eu falei, eu já estava com alguns sintomas. Minha frequência urinária tinha aumentado. Que eu percebi isso na primeira gestação e aí eu já conhecia, né? Eu falei, eu acho que eu tô grávida, amor. Como que eu vou fazer o cabelo? Ele, tem um teste aí? Faz um teste antes de ir, porque eu tinha tanto teste, que todo mês eu fazia teste. Sobrou um teste. Ele falou, faz um teste aí. Aí fui fazer o teste.
Aí eu falei, agora você vai lá ver se eu engravidei ou não. E aí ele pegou o teste e falou, pode ir pro cabeleireiro, você não tá grávida, não. Meio triste, assim, né? Eu falei, sério? Porque, eu falei, Ele que tinha visto. Queria, né? Ele que tinha visto. Aí eu morava num sobrado e tinha, assim, minha sala e um lavabo embaixo, e onde ele tinha deixado o teste lá em cima. Eu falei, deixa eu jogar isso fora antes de sair, né? Que ele ia sair primeiro e eu ia sair depois. Minha filha já estava prontinha para sair, ela tinha 1 ano e 9 meses. 1 ano e 10 meses. Aí a gente já estava prontinha para sair, malinha pronta, tudo. Aí fui lá pegar o teste pra jogar fora. Quando eu olhei, os 2 risquinhos. Bem fraquinho. Ele não tinha visto. Não, ele viu. Aí eu saí, eu falei, você é doido, eu tô grávida. Aqui, ó. Ele colocou a cabeça pra fora assim, ele falou, não tá não, esse risco aí tá muito fraquinho. Ai, homens interpretam. Ele achou que não fosse, porque tava muito clarinho. Eu falei, eu tô grávida sim. Ele falou, então não vai pro cabeleireiro, vai buscar um pedido e vai fazer um exame de sangue. E aí eu fiz isso, e aí no final da tarde confirmou. E ele falava assim, ele veio do resultado na internet, aí ele, não tá grávida não, que aqueles números tantos mil, não sei o quê, você tá grávida. Eu falei, claro que eu tô, tá aqui escrito. Não tá, ele falava, não tá, ele não acreditava. E aí se esse exame for para descobrir uma gestação positiva. Eu falei, e agora você acredita? O laudo final aqui. Aí a gente derrubava a casa, né? Que legal, foi uma E alegria. Deus é tão bom, sabe, Bruna? Porque Deus sabia de tudo. Ele me deu a Rebeca de presente, porque eu sei que se isso tivesse acontecido e eu não tivesse ela, eu não seria uma mãe completa, porque eu queria muito ter 2 filhos. Então, quando eu questionei Deus, como assim? O Senhor me dá a Rebeca e esse homem sofre esse acidente? Ele falou, não fiz ela para você, eu fiz ela para mim. Uau. Nossa. Vou estar com você. Eu cuido das suas filhas. E Deus falou comigo muito o tempo todo. E eu falei, realmente, foi para honra e glória do Senhor. Ele me deu ela de presente e eu sou uma mãe completa. Porque se tivesse acontecido, eu tinha 36 anos, sem ela, poxa, eu não ia ter mais filho com ninguém, ia ter uma filha só. Então, Deus, ele alinha, né, as vidas juntamente com os propósitos. Ele une as vidas para propósitos. Na realidade, ele une os propósitos, né? E tudo é para ele. Né? Um versículo que flui muito aqui no meu livro é: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. E são, né? São todas as coisas. Amém, glória a Deus. Eu tô sendo muito impactada, né? Nossa, por essa meu Deus. mensagem. E você era muito jovem, né? Em tudo isso, pra lidar com tudo isso. E conta um pouquinho como foi esse olhar, porque você se viu muito nova nessa situação com 2 crianças. Uhum. E como que Deus foi te dando essa força? Então, as pessoas até me questionavam, né? Ali, você é tão jovem ainda, né? Como é que vai ficar isso? Você vai ficar cuidando desse homem até quando? Porque ele era muito forte. Uhum. Ele passou por processos hospitalares muito difíceis, no qual ele ia vencendo todos, porque ele era muito forte. Não bebia, não fumava, né? Então, tinha um organismo muito forte. Como é que você vai passar por isso? Você é tão jovem, tão bonita, falavam, né? Eu não acreditava muito. Mas é maravilhosa. Então, falavam, você é tão jovem ainda, né? Como é que vai ser isso? E aí, isso que impactava as mulheres ao meu redor, que eu falava, gente, negócio seguinte, eu fiz uma aliança com ele naquele altar. E eu falei na saúde e na doença. Eu fiz uma aliança com ele. Em nenhum momento desse processo passou pela minha cabeça desfazer essa aliança. Não passou pela minha cabeça essa possibilidade. Eu falava, eu sou casada com ele. Ele vai contar comigo até o fim. Até o fim ele vai contar comigo. Eu não sei quantos anos ele vai ficar dessa forma. Deus é quem sabe de todas as coisas. Deus é quem tem o controle. Muitas vezes eu falava, Deus, né, depois de um tempo, porque foi um processo de aceitação, Deus vai respeitando
os nossos limites. Deus respeita. Eu até falo isso aqui, a respeito disso aqui no livro. Deus fala, assim, é a minha experiência. O que eu senti? Que Deus respeitou o meu tempo em todo o processo. Então, foi o processo de acontecer o acidente, de eu falar: Deus, eu não aceito que o Senhor recolha ele. Não é possível que eu nadei nesse casamento e agora eu vou morrer na praia. Não é possível, eu não aceito isso. Então, foi um trabalhar. Deus foi trabalhando, foi me fazendo entender que o propósito do Eduardo na Terra tinha acabado. Mas ele me esperou. O Senhor me esperou. Eu lembro de uma situação que eu até conto no livro, no qual ele teve outra sepse no hospital. E o médico me chamou com a boca trêmula e falou: olha, quando ele chegou aqui, ele tinha reservas. Hoje ele não tem mais. Vai ser muito difícil o Eduardo sair dessa infecção. E eu saí chorando e gritando naquele hospital. Desesperada, né, com a Desesperada, notícia. porque eu tinha minhas filhas muito pequenas ainda. Como é que ia ser tudo isso? Era uma coisa assim, a gente não alcança o cuidado de Deus, que Deus pode cuidar de todas as coisas. Então, foi um processo que eu aprendi demais. E aí, eu saí gritando do hospital e eu pedi para Deus: Deus, por favor, deixa ele viver até que minhas filhas, mesmo que seja na cama, para que minhas filhas vejam que elas tiveram um pai. E aí, ele viveu e realizou o que eu pedi para ele. Que lindo. E foi... Talvez eu não tivesse orado isso se eu tivesse todo esse entendimento que eu tenho hoje. Talvez eu não tivesse orado assim. Uhum. Mas foi o que meu coração pediu naquele dia. E aí, ele concedeu o desejo do meu coração. Porque Deus, ele é pai. Ele concedeu. E minhas filhas cresceram com ele naquela cama. Foi saudável para elas? Talvez não. Porque eu passo por muitos desafios hoje com elas. Mas foi o que eu orei naquele momento que estava no meu coração. E aí o Senhor fez. E deixou ele lá. Foi todo um processo. Se você está curiosa, você lê o livro. Eu vou já pegar agora. É um livro que se lê muito rápido, porque é uma história, né? E aí você quer saber o que acontece depois. É como uma série, né? A gente vai assistindo e quer ver o próximo capítulo. É mais ou menos assim. E esse foi o processo. Então, eu era muito jovem, as pessoas falavam assim para mim, as mulheres falavam: por que você não entrega ele de volta para a mãe dele, né? Nossa, falavam. Porque o mundo tem essa concepção. Eu tenho muitas amigas seculares. Muitas. E que são uma bênção. Porque eu posso falar do amor de Deus para elas. Sim, é um campo missionário. Né? Eu adoro minhas amigas que são, né, que não são cristãs, mas que eu tenho a oportunidade de falar do amor de Cristo para elas. Já tive muita oportunidade. E aí eu falava: não, eu tenho uma aliança com ele e essa aliança vai ser cumprida. Não porque a igreja ou a religião, né, porque quem é do mundo vê assim, me impõe isso, mas porque é uma escolha minha. E eu creio que Deus respeita as nossas escolhas, as nossas limitações. Tem gente que não consegue passar pelo processo, apesar de eu motivá-las a passar. Porque não há nada mais prazeroso do que você chegar no fim do processo e falar assim: nossa, o meu chamado foi cumprido. Eu venci, né? Porque eu cumpri o chamado. Assim, missão cumprida. Isso não tem preço. Meu coração se enche tanto de gratidão, assim, quando eu estou orando. Eu falo: Deus, eu te louvo porque eu consegui. Porque o Senhor esteve o tempo todo comigo. Eu te louvo por isso. E a minha oração é sempre essa, sabe? Que meu coração é cheio de gratidão. Porque esse processo me levou muito, muito alto. Muito alto. Naquilo que foi propósito de Deus para minha vida. Me levou muito alto. Eu sou, assim, altamente favorecida pelo amor de Deus. Me sinto muito favorecida. Ele me amou do começo ao fim. Ele esteve comigo do começo ao fim. Acho que a gente tem que pegar um lencinho. Ele me amou do começo ao fim. Eu me senti muito, muito amada, muito suprida, muito abençoada, mesmo dentro do processo. Então, tudo vai depender dos seus olhos. Como os seus olhos enxergam a situação?
Isso é para morte? É para sua morte? Não, é para você ter vida, vida abundante, que é aquilo que ele nos prometeu. Né? Vida abundante é essa. É essa vida abundante que Cristo tem pra gente. Uma vida totalmente na dependência dele. Isso é a vida abundante, né? Porque no mundo nós vamos ter aflições, já diz na palavra, né? Só que ele venceu o mundo, né? E isso nos encoraja a continuar caminhando, a continuar crendo. Não vou te dizer que eu não tenho dias difíceis, dias rebaixada mesmo, de chorar, de entrar naquele processo um pouquinho depressivo, né? Porque não é fácil levar a vida sozinha. Não é fácil criar 2 crianças sozinha, não é fácil você ter que pensar, né, no futuro. Como é que vai ser? Eu vou dar conta de criar essas crianças, né? Eu vou dar conta de que elas estejam no caminho do Senhor. E aí hoje eu entendo que esse processo, ele não é meu. Ele é do Senhor. Ele me prometeu que cuidaria delas. E elas estão entregues nas mãos do Senhor. E em nome de Jesus eu vou continuar crendo para que eu não caia. Então eu não posso olhar para o futuro. A gente tem que viver exatamente o mal de hoje. Né? Cada dia o seu mal. Não adianta você olhar para frente, porque isso só vai te causar ansiedade e muitas vezes vontade de desistir. Então a gente dorme e acorda por um novo dia, dentro das misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E a gente continua caminhando e continua crendo e continua entregando a cada dia nossas vidas nas mãos dele. Amém. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito impacto nesse podcast. Enquanto a pastora falava, até me veio uma das cartas de Paulo. Ele dá o conselho para a igreja em relação às mulheres que tornaram-se viúvas. Então, ele dá até as mais novas, as mais velhas. E ali ele fala muito sobre a rede de apoio. Né? Então, apoiem, né? Cuidem das viúvas como se, de fato, elas pertencessem às suas famílias. Sobre essa orientação da rede de apoio, como é que foi essa jornada para a pastora? Então, muitas vezes nós esperamos dos que estão mais próximos, né? Da família, acho que principalmente da família. E é algo que eu conto no livro também, que eu falo sobre isso. Só que muitas vezes essa expectativa ela não é atendida. Então, nós criamos expectativas que geralmente não são atendidas. E era uma coisa que pegava muito no meu coração. Muito. Tipo, poxa, eu esperava tanto do fulano, da ciclana, né? De caminharem mais comigo. Só que as pessoas não têm essa percepção, mesmo sendo cristãs, da necessidade que você tem de apoio. Geralmente, a família olha para as pessoas de fora, cuida dos de fora, mas não cuida de quem está perto, de quem está dentro, né? E nesse caso da viúva. Então, eles não cuidaram, mas o Senhor cuidou. E Ele cuidou, efetivamente cuidou. Deus levantou pessoas nesse período para caminharem comigo. Foi o tempo da minha vida que eu mais ganhei amigos. Olha que lindo. Que amigos estiveram comigo. Tem um casal que também está aqui no livro. Eu estou contando todo o livro, não pode. Só um pouquinho de spoiler. Só um pouquinho. Tem um casal aqui do livro, eles são meus amigos, né? Até hoje, que Deus levantou nessa fase. E Deus foi muito lindo, assim, porque ele chama Geraldo, né? O marido e a esposa, que é a Sirlene, que é minha amiga. Então, o Geraldo falava assim, Sirlene, chama a Alessandra, de sexta-feira, né? Que era o dia que eles saíam. Chama a Lê para sair com a gente, pra gente jantar, para levar as meninas para jantar. Sabe essas coisas, assim? Sirlene, liga pra Lê, fala pra ela ir com a gente pra praia. Então, eles me apoiaram demais. E ela, como uma mulher que confiava em seu marido e em mim, porque tem muito disso também, né, gente? Com a viúva, infelizmente. Um preconceito, Um preconceito. Né? Eu passei por isso. Não vou dizer pra vocês que eu não passei, mas Deus levantou as pessoas que Ele quis. Amém. Ele levantou. E aí, a gente ia pra praia, a gente saía de final de semana pra ir comer e tal. E aí, um dia a gente estava na praia, eu falei, Geraldo, eu quero te dizer uma coisa. Porque eu tenho
acabei criando muita intimidade com eles, né? E ele é um homem mais duro, tal. Eu falei, Gê, eu quero te falar uma coisa. Eu louvo a Deus pela tua vida. Ele me olhou assim. Eu falei, você foi o homem que Deus levantou para cuidar, para ajudar a cuidar das minhas filhas, assim, coisa pequena, gente, levar uma pizzaria, levar na praia, né? Falei, mas você foi o homem que Deus levantou para cuidar um pouco das minhas filhas, né? E esse encargo que você tem por elas, eu louvo a Deus pela tua vida. E aí ele falou, Ale, eu sei o que é não ter pai. Por isso que eu cuido delas. Ele falou, eu venci. Elas também vão vencer. Nossa, meu Deus. E aí, quando eu questionava Deus, poxa, Deus, espero tanto de fulano, de ciclano. Ele falou, levanto quem eu quero, não quem você quer. Então, Deus trabalhou também nisso, nas minhas expectativas. As minhas expectativas não tem que estar em homem nenhum. As minhas expectativas e as suas expectativas têm que estar no Senhor. Porque Ele é quem prepara e supre todas as coisas. É Ele que faz. A nossa dependência não tem que estar em ninguém. Porque quando a gente cria expectativas, elas vão ser frustradas. Porque são homens e homens são falhos. Homens não vão ser perfeitos. E aí você espera desse homem que não vai fazer por você. Dessa mulher, né? Homem com H maiúsculo aqui. Pessoa, né? Você espera e não vai fazer por você. Quem vai fazer é o Senhor. Então, Deus trabalhou muitas coisas em mim. Muitas coisas. Por isso que eu digo que eu alcancei lugares altos. Hoje, a minha expectativa não está mais em ninguém. A minha expectativa está no Senhor. Eu não digo que eu não preciso de ninguém, porque isso nunca mais eu vou dizer na minha vida. Quem tem um home care em casa, sabe o que é home care? Que é um hospital que eles montam em casa para cuidar, do adoentado. Quem tem um home care em casa sabe que precisa do outro. Então, eu era muito altiva, eu caminhava muito na autossuficiência. E aí Deus me levou para um lugar que eu precisava de todo mundo. Eu precisava estar alinhada com todo o pessoal para que eu não perdesse, não os perdesse. Porque eu precisava deles. E você precisa ter um pessoal alinhado mesmo com você, que desenvolva um amor pelo paciente, por aquele que você ama. E glória a Deus, nesse processo, Deus trabalhou muito comigo. Muito, 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 muito. Foi assim, tremendo o que Deus fez. Porque eu entendi que eu preciso do outro. E eu preciso do outro. Preciso muito do outro. E aquelas pessoas se aliançaram comigo, eles amavam o Eduardo. Eu falo, o Eduardo era tão carismático que até na cama ele fez muitos amigos. Ele era mesmo muito carismático, uma pessoa extremamente carismática. E essas enfermeiras, eu tinha 6 enfermeiras, porque eram 2, elas faziam 12 por 36, aí eram 2 num dia, 2 no outro. Então, eu tinha 2, 4 e as que vinham à noite, uma cada noite. Então, eram 6 enfermeiras que você tem que administrar. E nesse processo, você precisa delas. Então, passaram todas a ser minhas amigas, que eu tenho contato até hoje, porque elas foram fabulosas cuidando do Eduardo para mim, né? E tudo isso eu cresci. Em todos esses pontos eu fui crescendo e entendendo todo o processo que realmente me produziu em mim transformação. Nossa. Às vezes a gente tem que passar por um processo desses para que Deus te leve aonde Ele quer levar. Como que Ele vai te levar se você tá cru ali, né? Tá um diamante ainda bruto. Precisa te lapidar para te levar em lugares que ele tem como propósito te levar. Então, já que aconteceu isso, né? O Senhor me lapidou. E hoje eu tô aqui para falar que Ele é fiel e que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece, que caminha conosco, onde a alegria do Senhor é a minha força. E é onde eu continuo caminhando, continuo crendo e me desafiando a cada dia a viver, né, o melhor que Ele tem preparado para mim. E hoje, durante todo esse processo, como foi também o aperfeiçoamento da sabedoria que Deus dá? Agora,
enveredando para as mulheres, né? A sabedoria que Deus deu para sua vida durante todo esse processo e até além depois, a sabedoria como mulher no lar, como pastora, né? Em todos os aspectos da vida. Eu como acho que mãe também, né? eu acho que o ponto principal é você ter a sabedoria de que a condução de todas as coisas vem do Senhor. A quebra da autossuficiência te faz sábia. Porque você vai viver aquilo que Ele tem planejado para você. Então, não é se impor sobre as circunstâncias, e sim viver aquilo que a palavra nos orienta. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E o submissa não é amarrar o sapato dele todos os dias antes dele sair, tirar o sapato dele a hora que ele chegar, mas sim estar debaixo da missão dele, caminhar com ele, porque muitas vezes a gente não quer caminhar com o nosso marido. Eu sei, porque eu vivia isso. Eu via, porque nós somos esposas e vemos os defeitos deles, certo? Os defeitos que ninguém vê. E aí, a gente não quer se submeter, porque ele tem muitos defeitos. Como é que você vai estar debaixo dessa missão que você enxerga como toda errada? A sabedoria é de, poxa, meu marido é aquele que o Senhor levantou para estar sobre mim nessa terra. Foi ele que o Senhor levantou. Se eu escolhi, eu acato. É claro que eu tô falando aqui, gente, eu não tô falando de abusos, de ser capacho de marido, de violência, não é sobre isso, né? Mas nós, mulheres, temos essa tendência de sermos autoritárias, de querermos as coisas do nosso jeito. E Deus nos chama para nos submetermos. Você acha que seu marido está errado? Ok, você vai orar. Porque quem tem que falar com ele, quem tem que mostrar o que está errado é o próprio Deus e não você. Essa missão não é sua. Então, qual que é o seu papel? É ir para a oração. Porque a oração muito pode em seus efeitos. A oração vai mudar essa situação e não você. E aí você está na missão dele. Deus, eu acredito que isso não está certo. Isso está errado. O Senhor move, o Senhor faz na mente dele, no coração dele, transforma. E não fala nada, se cala. Sabedoria dentro de um casamento. É fácil? Acho que não. Não é muito fácil. Hoje, para mim, tá fácil, né? Tá fácil eu falar, né? Porque eu não tenho marido. Mas eu enxergo dessa forma. Se eu tivesse tido uma segunda chance, eu agiria assim. Só que eu não tive a segunda chance. Então, é o que eu falo para você, mulher. Você tem uma segunda chance. Dê uma chance para o seu casamento. Se submeta a ele, porque você vai estar se submetendo a Deus. Se coloque de joelhos, ore, porque Deus é quem vai fazer. Deus é quem vai transformar toda e qualquer situação. Há chance sim para esse casamento. Há chance de restauração. Há chance do amor voltar. Porque amor não é sentimento. Amor é atitude. Nós cristãos sabemos disso. Perdoe, escolha perdoar, que também é uma atitude. Sentir de perdoar a gente nunca vai sentir. Mas, e muitas vezes amar também eu preciso escolher amar. Que foi o que eu fiz aqui. Eu escolhi o amar até o fim. Foi uma escolha. Foi uma escolha. E uma escolha que realmente é honrada por Deus. Deus nos honra nas melhores escolhas. A honra do Senhor chega. E ela vai chegar na sua vida também. Então, somente creia. Espere no Senhor, porque o mais Ele fará. O mais Ele fará. Amém. 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 Tem mais uma pergunta aí, Aninha? Na conta? Eu acho que sobre a maternidade, né, nesse processo, como que... Até como as meninas viam isso, né, no período que seu esposo estava, né, acamado, e a partida dele para elas, como que foi lidar com isso, né, a questão do luto em si, né, como que foi Eu trabalhar? acho que de todas as partes, né, desse processo, para uma mãe é a mais dolorida. É a mais dolorida. Ver a sua filha, assim, teve um dia que a Isabela teve
posso chamar de um surto, alguma coisa assim. Ela tinha uns 5 anos e ela estava na hora de dormir. E ela pegou, eu quero desenhar. Falei, filha, tá na hora de dormir, mas eu quero desenhar, eu quero. Começou a chorar. Aí pegou uma folha, começou a desenhar. Aí desenhava uma árvore, ela amassava o papel e jogava fora. Aí pegava outra folha e tentava desenhar aquela árvore, amassava o papel e jogava fora. Filha, amanhã você desenha. Aí ela levantou, elas tinham livre acesso ao quarto dele. Ela levantou, foi até o quarto dele, subiu na cama dele, pegou ele pelo ombro. Eu falei para a enfermeira, eu falei, deixa ela. Subiu na cama, pegou o ombro dele e falava, levanta, eu quero que você levante, eu quero meu pai. Eu falei para aí a gente começou a chorar, eu falei para a enfermeira, deixa ela. E ela fez isso, aí ela saiu da cama, ai mamãe, me tira daqui, eu tirei. Ai, boa noite, tô indo dormir. Então, ver esse tipo de situação foi muito difícil, né? A minha filha mais nova chora até hoje o que ela não viveu com o pai. Meu pai nunca me levou na escola, meu pai nunca me levou na natação. Teve um processo muito difícil também, que ela também tinha 5 aninhos, que chegou com o Vitinho do Dia dos Pais, para ir para a escola, para aquelas festinhas de Dia dos Pais, apresentação, né? E chegou, ela falou, e o meu pai? Eu falei, filha, não tem como o papai ir. Eu quero que ele vá na minha apresentação. Filha, não tem como o papai ir. Você chama a ambulância para ele ir. Eu quero que ele vá, eu quero que ele vá. E não tinha mesmo como ele ir, porque ele tinha traqueostomia e tinha que aspirá-lo direto. Não tinha como. Mas eu quero. Foi um estresse, assim. Eu abraçava ela chorava. E aí, no outro dia, começou a estourar um negócio assim no rostinho dela. Parecia uma alergia e aquilo foi aumentando. Ela teve herpes zoster. Acho que foi dessa situação tão estressante. Sim. Ela teve a herpes zoster nos olhinhos, pegou na cabeça dela, tudo é o mais perigoso quando vem perto dos olhos, né? É o que? Herpes zoster é o vírus da catapora. Então, é um processo inflamatório na pele, só que ele atinge os nervos. É uma coisa bem dolorosa, bem E pode ser dolorida. que não retorne, né? Os movimentos geralmente paralisa, né? E pode ser que não retorne. Então, tem gente que tem nas costas. Dá pra... Sabe aquela sensação que a gente tem de estar queimando a pele? Sei. Pode ser um início de querer manifestar a herpes zoster. É um negócio grave. E aí ela teve... Aí a gente tratou tudo com antiviral. Então, assim, essas coisas que eu vi minhas filhas passando foi muito difícil. E é um desafio criar filhos sozinha, né? Então, por isso que eu falo, mulheres, repensem a possibilidade de separação. Porque criar filhos sem pai... é muito difícil. O filho, ele precisa do pai, ele precisa dessa figura patriarcal, daquele que está no comando. Eu sei que, mas meu marido não é nada disso, mas ele pode se tornar através da sua oração. Por isso que eu falo, não desperdice essa segunda chance, sabe? Seus filhos precisam do pai presente. Como faz falta um pai na vida de um filho? Então, o referencial que eu tento levar para elas é o do Senhor. De que o Senhor é o pai. Aí elas falam, mas eu queria um pai da terra. E aí, assim, eu falo, Deus, agora é contigo. Está nas tuas mãos, porque eu não tenho o que fazer. Eu nunca vou ser o pai delas. Esse negócio de pai, eu acho que não existe. Não. Eu faço tudo que eu posso, né, em relação a suprimento, a provisão, aquilo que elas necessitam, né? Dou muito amor, muito carinho, muito toque, mas eu sei que não é o suficiente. Nunca vai supri-las. E eu sei que essa falta vai ser eterna na vida delas, mas que elas vão ter que aprender a administrar. Essa resiliência elas vão ter que buscar em Deus também. É um processo de Deus na vida delas também, né? É um processo, porque cada um tem uma experiência individual mesmo, né? Sim. As experiências são individuais. Mesmo tendo nascido num lar cristão, a conversão ela é individual. As escolhas são individuais. E esse é o processo mais difícil na adolescência, sabe? Porque a gente sabe que o caminho melhor é esse para a direita, só que elas pendem a querer ir para a esquerda, e aí você tenta trazer, e aí não quer, e aquele conflito. Gente, adolescência não é fácil, não. Eu falo que eu não fui assim, eu fui tão boazinha. Mas é o desafio, é aquele desafio diário, onde eu estou
totalmente, plenamente na dependência de Deus. E que Ele esteja comigo até o fim. Amém. E vai estar, né? Vai estar. E Com está. certeza, com certeza. Porque Ele é muito bom, Ele é meu marido e Ele tem caminhado comigo e tem estado comigo em todo o tempo. Amém. Deus é muito bom. Com certeza. E, pastora, quem quer te achar hoje nas redes sociais, né? Às vezes pode te mandar uma mensagem. Com certeza. Sabe que eu tenho recebido bastante mensagens, gente. O que tem de gente que passa por processos bem parecidos com o meu. Tem muita gente que passa, que já tem entrado em contato. Então, se você quer entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição. Eu abro até agenda para conversar, para bater papo por telefone mesmo. Assim, eu falo, não sou psicóloga, mas eu tenho umas experiências boas, né, para dividir. A gente, como pastor, acaba tendo experiências de aconselhamento, né, de caminhar com as vidas, né? E então eu estou muito à disposição. Então, o meu Instagram é @alessadion. Você pode entrar lá, você pode me seguir. Se você quiser falar comigo, pode me chamar, que a gente vai conversar um pouquinho. Né? Eu não sou nada nem ninguém, mas o Senhor é, a palavra é. E se eu puder te direcionar em alguma coisa, eu estou muito à disposição, assim. E aí, minha agenda também está aberta para convites, né? Para ministrar nas igrejas, para contar meu testemunho, para nós falarmos a respeito de todas essas coisas. Eu dou palestras seculares também, no qual a gente pode... Eu ministro de uma forma meio, né? Daquele jeito, nós somos movidos pelo nosso manual, que é a palavra. Sim. Então, direcionada pela palavra, né? Eu ministro também secularmente e tem sido uma bênção. Então, se você tiver interesse, é só me chamar pelo link da minha bio. Muito legal. E aí, aproveitando o ensejo, para a gente falar um pouquinho do livro. Então, para quem está interessado em comprar um livro... Agora é a hora. Você olha ali para aquela câmera e fala um pouquinho do livro para as pessoas. A gente até já vincular ao livro no site. Sim, Isso. sim. Então, o livro vai estar disponível aqui no site da Plenitude. Até que ponto vai o amor? Nome interessante, né, Bruna? Muito interessante. Até que ponto vai o seu amor? É uma pergunta retórica. Até que ponto vai o seu amor? Fala pra mim. Até o ponto que Deus me permite amar. Né? E o seu, Ana? Acho que é uma régua que vai se esticando, né? Conforme a gente vai crescendo no Senhor, a gente vai entendendo a dimensão da redenção do amor, né? Que Ele nos leva a lugares que a gente não imagina, né? Aqui tem uma resposta. Na realidade, o amor de Deus, ele é eterno, né? Ele vai até o fim, ele nos desafia a amar esse amor. Ele nos desafia a amar como ele nos ama. Não é esse o nosso desafio? Então, que você possa, né, ter o prazer, assim, de ler a respeito disso. Também eu tenho... todos as nossas plataformas estão no link da minha bio, e também vai estar aqui no site da Plenitude, disponível para que você adquira o seu exemplar e seja altamente impactado pelo amor de Deus. O QR Code vai estar ali na tela com desconto que a gente dá em 24 horas, depois do lançamento Isso é perfeito, gente. Aproveitem. Aproveite. E além disso, né, eu vou dar um cenário um pouquinho diferente do que o Diogo e o Gudão, normalmente. A gente está ali na mesma situação de Paulo, quando ele pede para Timóteo, me traga uma capa e alguns livros. A gente está nessa mesma situação aqui. Quais 2 livros você pede para Timóteo levar? Ai, gente, agora vocês me pegaram. E a gente está atual. E quais 2 livros Timóteo te leva além da capa? E a Bíblia já está com você. A Bíblia já está com você. Acho que Cristianismo Puro e Simples. E eu acho que um que vocês não podem perder. Escrito, assim, especialmente por um autor maravilhoso. Até que ponto vai o amor? Pode ser? Pode, tá então válido. tá bom, tá válido então.
Então tá bom, pastora, foi uma bênção. A gente pede para o convidado fazer uma oração final antes dele ir embora, né? Antes da pastora ir embora, fazer uma oração aí. Pra gente encerrar o podcast. Amém. Vamos orar então. Dá para esticar a mão? Dá, ó. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por esse tempo. Te louvar, Deus, por todas as pessoas que forem alcançadas através, Senhor, desse canal. Em nome de Jesus, Senhor, que sempre o teu poder, a tua graça e a tua glória prevaleçam na vida de todos nós. Em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pela vida da Bruna, da Ana, Senhor. Que o Senhor possa mover grandemente através desse podcast, alcançar vidas, Deus, e que tudo que é feito aqui produza transformação para a honra e glória do teu santo nome. Nós consagramos esse programa ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, pessoal. A gente fica muito feliz com essa participação. Fomos muito edificadas, Amém. transformadas, Impactadas com esse testemunho. e com certeza daqui foram plantadas sementes. Aleluia. E vão gerar frutos aí, não só pra gente na nossa vida, mas tenho certeza na vida de todo mundo que escutar. Se você também foi transformado por essa palavra, a gente te convida a compartilhar, curtir, comentar aqui no vídeo, né? Ou nas principais plataformas de podcast que você estiver escutando, para que o YouTube ou as plataformas entendam também que esse conteúdo é relevante no meio de tantos conteúdos, né, que são eternamente inúteis. Esse conteúdo ele vai ficar com certeza para prosperidade. Amém. Então é assim que a gente se despede, né? Muito obrigada para você que ficou até aqui com a gente e até o próximo Plenicast. Tchau, Muito gente. obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até. Tchau.